Cumprimento todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a todos que têm curtido nossos vídeos, têm visto. Peço que você puder compartilhar esse vídeo, eu já agradeço. Quero trazer uma palavra de reflexão que se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Sabemos que Jesus disse que Ele era o caminho e também era a verdade. Sabemos que Ele é a verdade. Ele veio a este mundo para destruir com as mentiras que Satanás criou. E até hoje Satanás continua com suas mentiras. Hoje temos visto todos os tipos de mentiras. Que Jesus não irá voltar, que o que tem acontecido a ciência tenta explicar. O diabo, através dessas mentiras, vem tentado confundir. Mas Jesus disse que Ele era a verdade. E Ele também disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdade essa que Jesus nos traz para um dia nós morarmos com Ele. Satanás tem criado divisões, contendas, tristezas com as suas mentiras. Hoje não é diferente nos tempos de hoje. Hoje temos visto tantas mentiras, tantas como eu falei no vídeo passado sobre profetadas que tem por aí, que levam muitas das vezes a frustrações. Aí você diz, é o homem, pode ser o homem, mas Paulo falou que os homens dariam ouvidos a espíritos enganadores. E não é diferente nos tempos de hoje. Porque Satanás, enquanto ele usar pessoas dessa forma, ele está levando pessoas a frustrações, a pessoas a tristezas, a familiares deixarem de crer em Jesus. Porque a palavra está se cumprindo. O homem está cada vez mais virando egoísta, pensando em si próprio. Hoje se faz qualquer coisa por uma posição dentro de uma igreja. Mas muitas das vezes se faz até o errado e se esquece que aquela pessoa que está fazendo aquilo tem familiares, tem parentes, tem amigos que estão vendo aquilo ali. E isso tem levado muitos a não quererem saber de Jesus, a não quererem se voltar para Jesus. Mas eu te digo, o Senhor Jesus é a verdade. E não é tempo de desistir, não é tempo de abandonar. Temos visto hoje, em tempos de hoje, pessoas serem excluídas do meio da igreja por pregarem a verdade, por falarem a verdade, por ter sua posição. Hoje o sistema ditatorial tem sido implantado no meio cristão. A igreja, ela foi perseguida pelos romanos. Os romanos, eles queriam ganhar a guerra com o outro lado. Quando eles se dividiram, o que eles fizeram? Eles se uniram à igreja. Logo após, eles formaram uma igreja. O povo que não aceitou aqueles erros se levantaram contra as indulgências que existiam na época. O que aconteceu? Começaram a matar eles. Começaram a matar de tudo que é forma. Um certo Anabatista, que eu não me lembro o nome, pregava contra aquele batismo daquela certa igreja e batizava as pessoas como Jesus ensinou. O rei foi e implantou o terceiro batismo, matou aquele homem afogado, dizendo que aquilo era remissão para os pecados. E os reformadores, até o tempo de a política não entrar no meio deles, eles foram mortos. Isso entrou no meio deles, apaziguou tudo.
E hoje, nos tempos de hoje, a gente tem visto isso hoje. E a política tem entrado em nosso meio. Nunca foi. Uma coisa nunca bateu com a outra. Mas hoje nossas igrejas têm placa de governos, né? Se luta tanto, se vê muitos cristãos levantando uma placa, uma bandeira de homem, mas não tem coragem de levantar a placa de Jesus, entregar um folhetinho, mas dão a vida por um político. Temos visto a palavra de Deus se cumprir, temos visto a mentira crescer cada vez mais. No livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 8, no versículo 1, Paulo começa falando, do capítulo 4, ele começa falando, Paulo prevê a sua morte, e no capítulo 1, no versículo 1, ele fala que estava sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O seu tempo estava próximo. Ele fala que ele tinha combatido o bom combate, que tinha acabado a carreira e tinha guardado a fé. No versículo 8 ele fala, desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Veja bem, Paulo, um perseguidor de cristão, que levou muitos a prisões, levou muitos, consentiu na morte de Estevão e de outros mais, creio eu. Ele está indo para Damasco procurar perseguir outros cristãos. Ele vê Jesus, cai por terra e Jesus manda ele ir para uma cidade ali em Damasco, ficar ali, e Deus manda Ananias ali orar por ele. Ele volta à visão. Veja bem, Paulo, um perseguidor de cristão, teve um encontro com Jesus e conheceu a verdade. Eu te digo, faça esse convite de você conhecer a verdade, procurar a verdade, que é Jesus Cristo. Paulo sai a pregar já de começo o evangelho, ele entra em meio de cristãos e os cristãos ali tinham visto ele que ele era um perseguidor, quiseram matar ele também. Ele fugiu, teve que fugir e teve um tempo, não me lembro se foi 13, 14 anos, esperando, mas creio eu, lá mesmo onde ele estava, ele pregava o evangelho. Ele foi chamado, se eu não me engano, também por Barnabé para pregar o evangelho. Ele sai a pregar o evangelho e Deus do começo ele já começa a ser perseguido. Ele se tornou uma pessoa que estava sendo perseguida. De perseguidor ele passou para ser perseguido. E essa é a verdade. Servir a Cristo é ser perseguido. Satanás ele não quer que a luz de Cristo brilhe em sua vida. E ele vai levantar o que ele tem em suas mãos para te derrubar. Paulo sai a pregar o evangelho. Grande parte da sua vida ele passou na cadeia, preso, mas pregando o evangelho. E hoje temos visto diferentes, pessoas não querem mais ser perseguidas. Tem se dobrado por um cargo, tem se dobrado por uma posição no meio de homens para se sentir importante. E eu te digo, no meio cristão só tem um que é importante, que é Jesus Cristo. Os demais estão ali pela misericórdia de Deus. Nós só não somos consumidos pela misericórdia de Deus. Ele tem toda a honra, Ele tem toda a glória. Nós éramos pecadores, sem ter direito à salvação. A salvação veio primeiro aos judeus, eles rejeitaram. Creio eu que se eles tivessem aceitado, elas iam chegar até os judeus, aos gentios também, que somos nós. Mas os gentios aceitaram a Cristo. E Cristo levantou Paulo, o apóstolo dos gentios. E para ver bem, nós éramos pecadores. Deus já do jardim do Éden, nós já herdamos o pecado. Então não temos honra nenhuma a se exaltar sobre homem nenhum. Jesus está voltando. A perseguição está aumentando. Você
será um instrumento nas mãos de Deus se você pregar a verdade, viver a verdade. Não te dobre para a mentira. Não estou aqui dizendo para te levantar, fazer algo contra, mas ore. Busque você a viver a verdade. Esse sistema irá cair. Esse sistema está com seus tempos contados, seu tempo contado. Porque Jesus está voltando. Muitos, com essa implantação de política no meio cristão, se esquece da profecia de Daniel, que fala da estátua de Nabucodonosor, que ele decifra a estátua, que a cabeça seria a Babilônia, os ombros, se eu não me engano, que era de prata, seria os medos e persas, o cinturão, os gregos, as pernas, os romanos. E como eu disse, os romanos se dividiram, eles começaram em guerra, houve aquela divisão. E ele fala do último reinado, que era os pés, que eram divididos pelo barro e o ferro. E hoje esse sistema está dividido, mas irá se unir. E eu te digo, esse sistema político que está hoje, no meu entendimento, seria um aliado aos romanos, que queimavam os cristãos. Mas hoje eles acharam brechas, como sempre quiseram, para dominar tudo no meio cristão. Já lá no começo da independência do Brasil, quando eles vieram para o Brasil, eles vieram com uma religião. E assim eles vão entrando em vários lugares. Como já dominaram grande parte, hoje a igreja tem se unido. Não a igreja fiel, entenda isso, eu não estou falando da igreja fiel. Da igreja infiel, tem se unido a isso. E vai chegar um dia que tudo será um governo só. E isso já é o princípio das dores. A palavra está se cumprindo. No livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 13, Paulo fala que a graça de Deus será manifestada, trazendo salvação a todos os homens, se renunciarem à impiedade e às concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século sóbrios, justamente, piamente, se agradando da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando. Pense bem, se você quer morar com Jesus ou ficar aqui. Haverá muitos e muitos maus testemunhos acontecendo. Temos visto um agora que será, como diz assim, notório. Será algo que muitos irão falar. Que foi uma irmã, seu pai formou uma igreja, foi expulsa da igreja para ser implantado outro sistema. E essa mulher, por ser conservadora aos costumes de seu pai, foi tirada, humilhada com a polícia. E não é diferente, não é só nesse lugar, é em vários lugares. Pessoas têm excluído, têm humilhado, a gente tem sabido de muita coisa que é triste de saber. Que pessoas estão sendo humilhadas a pior espécie. E o que mais me entristece não é essa gente que está humilhando, é os que se aliam a essa gente por causa de um cargo, por causa de uma posição que vai nos levar para o inferno. E eu te digo uma coisa, você que não conhece a palavra de Deus, é tempo de você se render a Cristo. Será tão difícil que quando a coisa apertar, muitos irão fugir. Pense bem, o evangelho que era pregado 10 anos atrás é muito diferente de hoje. 15, 20 anos atrás é muito diferente de hoje. A coisa está muito liberal. Hoje é o status que vale. Hoje é a posição que vale. O que Jesus pregava, o que Jesus fazia. Hoje se usa o nome de Jesus para conseguir alguma coisa. E isso é os sinais da vida do nosso Senhor Jesus. Eu agradeço, estarei orando. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, em sua presença. Eu lhe agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Coloco em Ti, Senhor, cada ouvinte, Senhor, que tem visto, cada um que tem compartilhado.
Que o Senhor toque o coração deles, Senhor. No nome do Senhor Jesus, repreenda, Senhor, todo o mal, Senhor, abençoe. Eu oro pelos pastores dessa cidade, Senhor. Que o Senhor abra os olhos deles, dos membros das igrejas, Senhor. Não ajude, Senhor, seu povo, Senhor, a não se dobrar para esse sistema maligno, diabólico, que tem sido implantado em nosso meio, Senhor. Eu oro, Senhor, que o Senhor ajude e fortaleça cada um, no nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém. Amém, Jesus.